E estamos de volta com mais sucesso. Como falei hoje, um assunto interessante, falando sobre empreendedorismo. Você vai ter essa informação. E eu já apresentei o Walter, né, Walter? Walter que veio me explicar. Você veio de São Paulo, sim, mas também tem atividades aqui na região, aqui em Atibaia, alguma coisa assim. Você tá lá. Walter, fala um pouquinho de você. Quem é o Walter? Então, essa história do empreender, ela faz parte mesmo da vida das pessoas. Como eu disse na nossa apresentação, a ideia de empreender a própria vida. Muitas vezes você leva muito tempo para começar um negócio, para abrir um negócio, mas você já empreende muitas coisas antes. E assim, eu sou filho de comerciantes, com 13 anos de idade eu ficava na mercearia do meu pai o dia todo trabalhando. Então assim, eu sempre fui de experimentar coisas novas. E essa é uma característica importante do espírito empreendedor, quer você seja empresário, quer não. Estar aberto para experimentar coisas novas. Em geral, a gente busca zonas de muito conforto, onde a gente repita coisas, onde a gente faça coisas que a gente já está acostumado, e isso vai cortando aquele nosso espírito de inovar, de correr atrás, de se arriscar. E o ponto fundamental da ideia de empreendedorismo é correr um certo risco. Não um risco desatinado, mas um risco calculado. Mas sem risco não existe iniciativa, não existe mudança, não existe empreender. Agora, veja o seguinte, você falou uma coisa interessante. Você falou para mim que você já vem de família que tinha comércio, né? Sim. É mais fácil? Essa veia já está ali, porque você já vem de uma família que negocia, lá. É mais fácil ser empreendedor? Dá para você dividir, ó, esse aqui vai conseguir ser empreendedor, aquele lá não vai conseguir porque ele não tem essa veia ainda. Isso é genes, é o feeling, mas vindo da base, é mais fácil ser empreendedor? Olha, a gente não pode discutir que, assim, herança comportamental, herança de atitudes, então, assim, eu aprendo com os meus pais, com quem me ensina as coisas, tudo facilita. Mas sempre tem o lado do espírito do desejar correr atrás. Eu tenho 2 irmãos e, assim, quando a gente era pequeno, eles não gostavam de ficar no balcão pro meu pai. E eu gostava de ficar. Uhum. Então, assim, é um pouco dessa curiosidade, que em algumas pessoas é natural, e em algumas pessoas pode ser despertada, através de experiências, através de uma vivência ligada a comportamentos e atitudes empreendedoras. Então, em certo sentido, seria o seguinte, né? O que eu volto a falar é o seguinte, se você vem isso de família, como acontece com muitas pessoas, a família já tem um negócio, você começa lá, não é que todo mundo vai cair, vai ter essa veia, vai acontecer, mas você tem, facilita um pouquinho, porque isso você aprende lá pequenininho. Mas aí um detalhe interessante, eu posso aprender a ser empreendedor? Pode. E comigo, como é que é esse aprendizado? Então, você falou agora há pouco que eu tenho negócio em Atibaia, né? E eu ministro um curso de empreendedorismo, fora as palestras que eu faço por aí afora. E esse curso começou com a ideia de empreendedorismo para jovens, alunos de ensino médio. E a característica principal do curso é que ele não trabalha com ferramental de comportamentos empreendedores. Eu trabalho com os alunos, tirando do dia a dia deles as estratégias para que eles aprendam a empreender. Então, o empreendimento vai acontecendo naturalmente. Eles vão despertando esse espírito neles mesmos e aí eles vão empreendendo coisas, que são oficinas de negócios, eles montam mini empresas, eles desenvolvem projetos sociais. E assim, uma coisa que chama muita atenção e que no começo foi um motivo de muita preocupação é como fazer alunos de ensino médio, o famoso adolescente, né, participar de um curso que não é obrigatório, que é extracurricular, à tarde, numa escola linda, cheia de atividades esportivas, como colocar os meninos na sala de aula. E foi aí que eu comecei a pensar nessa ideia do empreender através do sujeito empreendedor, e não como objetivo só formar negociantes. E esse caminho é o caminho que a gente vem seguindo e é o que eu faço no meu trabalho, nas minhas palestras. Então, na verdade, é um aprendizado de despertar na pessoa o interesse por empreender e sair. Agora, existe, Walter, porque eu sempre falo no programa aqui, eu falo da questão, ó, você é empreendedor, pense bem, analise, veja a região. Ou abrir um negócio, antes de abrir um negócio, dá uma olhadinha, pensa se é isso mesmo, faça aquele beabá que a gente fala, né? Pô, faz o planejamento, veja a região do que você vai fazer, veja o seu concorrente, tá lá, e vai. Mas existe essa possibilidade de você pegar, nós conversamos um pouquinho antes, inclusive, existe muita gente que acaba saindo da empresa, está com certa idade, pega o dinheiro e fala, bom, eu trabalhei 30 anos na empresa, 25 anos na empresa, agora fui dispensado, vou empreender. Ela não teve nenhuma base disso aí. Ela consegue, existe alguma forma dela conseguir enxergar, ter a mesma visão de empreendedor de quem está na carreira e de repente ela deve se formar.
Você consegue ter um beabá para isso? Então, isso é muito importante da gente tocar no assunto. Existem dois tipos de empreendedor. O empreendedor de oportunidade, que é aquele que identifica uma oportunidade de negócios e começa a trabalhar em cima dela. E o empreendedor de necessidade, que é aquele que precisa criar renda e aí ele cisma de abrir um negócio, ele olha para um negócio que ele gosta, para um produto que ele acha bom e fala assim, ah, isso aqui é um bom negócio. Esse é um grande risco. Na verdade, aquele beabá que você falou, né, de fazermos pesquisa de mercado, de vermos quem vai comprar o nosso produto, é indispensável. Se a pessoa sai do trabalho dela e resolve abrir um negócio, é importante que ela procure especialistas, que ela procure um curso, que ela procure orientações para ela se ambientar com a ideia do negócio, de ter um negócio próprio. Porque imagina assim, se você tem um cargo numa empresa, e é um cargo de alto nível, você tem uma secretária pelo menos, você tem carro, telefone, uma série de benefícios que a empresa te dá. Quando você se torna empresário, você vai pegar fila de banco. Você que vai abrir, você que vai fechar, você que vai fazer contas, você que vai ficar até mais tarde. E tudo isso são coisas que a gente tem que parar, dar uma olhadinha. É isso que eu quero fazer. Eu me enxergo nessa situação para que a gente não pegue aquele dinheiro que saiu ali como a homologação, como os benefícios de quem foi demitido ou saiu da empresa, coloque tudo num negócio e fique lá de portas abertas esperando os clientes chegarem. Hoje em dia a concorrência é absurda para qualquer coisa. Então, nós vamos até os clientes, não são os clientes que vêm até a gente. Isso é uma coisa muito importante de prestarmos atenção antes de investir o nosso dinheiro. Agora, veja só, volto falando dessa questão de quem sai de empresa, tal, lá, mas existe também aquele que já está trabalhando na empresa e de repente ele pensa, poxa, eu quero ter meu próprio negócio. Existem pessoas que são inconformadas. Eu digo que o empreendedor é também bem inconformado, né? Eu quero, não é nem questão de eu não quero ter patrão, é questão de eu quero me realizar e sair buscando. Eu vou trazer agora, Walter, para dar mostrar um pouquinho alguns exemplos aqui. Eu vou trazer alguma matéria agora com um rapaz chamado Alan. O Alan, eu conheci o Alan, fui mandar lavar o carro, parei ali e olhei a maneira que ele estava agindo com o pessoal e falei, mas não conheço esse rapaz aqui, um pouquinho diferente. Então eu fui falar com o Alan e o Alan, ele tem um lava rápido, mas ele tem uma história bonita porque é o seguinte, ele falou, não, eu comecei com uma coisa, fui para outra, tá lá, mas me encontrei aqui. Vamos ver essa matéria e já a gente comenta mais um pouquinho. Hoje nós vamos conhecer a história do Alan, que em busca de se tornar o próprio chefe, passou por vários negócios até encontrar o seu atual empreendimento. Então, eu comecei com uma loja de 99, aqui no centro de Jacareí mesmo, com a ajuda da família, com o capital da família também. E fiquei por 2 anos e meio, quase 3 anos nessa loja. Aí não me adaptei muito com o ramo, tal, é um ramo meio complexo, muitos itens, controle meio difícil na época, não era informatizado. Aí fechei a loja e acabei passando por outros negócios, né? E até no ramo de eventos e tal, até que eu entrei de sócio com o meu irmão aqui no Lava Rápido e ficou eu e ele, e depois eu comprei a parte dele e estou sozinho. Estou há 1 ano e 6 meses aqui, estou adorando esse ramo porque eu gosto de mexer com carro, eu sou uma pessoa detalhista, parte de serviços e tal, então estou gostando muito desse ramo e está dando certo. Em sua longa jornada de empreendedorismo, Alan compartilha quais foram suas principais dificuldades. Eu tive várias dificuldades, assim, posso citar várias, mas as mais difíceis eu acho que seriam na parte financeira, né? Acabei entrando em algumas dívidas no começo, acabei tendo até que perder um carro para pagar a dívida, aí precisei me capitalizar de novo. E assim, as dificuldades é no dia a dia, você enfrenta todo dia a dificuldade. Parte às vezes com funcionários que às vezes faltam, a gente tem que assumir o lugar deles, a legislação, própria legislação assim, do ramo, parte burocrática todas, são partes que dificultam um pouco. Mas o segredo eu acho que é ser persistente, né? Você tendo persistência, você consegue superar esses obstáculos. Com o passar do tempo, Lava Rápido se tornou referência na região, com seu atendimento e serviço de alta qualidade. Hoje a gente oferece vários tipos de serviços, né? Tem a lavagem, seria a lavagem
Você dá uma lavagem externa no carro, depois tem a parte interna. A gente faz polimento, que é a parte de pintura, né? A gente faz o polimento, a cristalização, fazemos higienização interna, que é a lavagem de bancos, toda a parte plástica do carro. Então, tudo relacionado com embelezamento automotivo a gente faz aqui. Eu procuro muito ficar em cima da qualidade do serviço. Eu acho que até hoje mesmo a gente pegou um cliente que veio e falou assim, poxa, eu vou trazer aqui para vocês fazerem uma lavagem no meu carpete porque tá todo mundo aí falando que vocês estão fazendo um serviço legal. Então assim, é trabalhoso, mas você tem que ficar em cima. E eu acho que esse é o nosso diferencial, é a qualidade do serviço. A gente procura entregar o carro para o cliente impecável. Eu acho que isso muda um pouquinho o nosso diferencial no mercado. O empresário que hoje se encontra realizado no ramo em que atua, deixa alguns conselhos para os novos empreendedores. Então, como esse ramo eu estou gostando muito, estou muito feliz com essa parte, eu tenho planejamento de expandir, pretendo ter outros lava-rápidos, tá dentro dos meus planos. Eu ainda não estudei como eu vou fazer essa expansão ainda, mas com certeza, eu acho que todo empresário tem vontade de expandir, né? Tem vontade de crescer e esse é a minha grande vontade, ser sempre maior, tá sempre gerando empregos. Quem quer ser empresário tem que persistir no negócio, ele vai bater a cabeça com certeza várias vezes, mas é exatamente essa persistência que vai fazer ele aprender para não errar mais. E então, ele conseguindo superar esses obstáculos, ele vai ser forte cada dia que passa, ele vai entender mais do negócio dele e, lógico, procurar assim, o Sebrae, por exemplo, que é uma instituição que eu já procurei para auxiliar os empresários, conversar com gente que é do ramo dessa pessoa para poder entender como funciona o negócio. Isso são dicas que eu daria, que são valiosas. Nós vimos essa matéria aqui, falando do Alan, parece que se encontrou, né? E estamos conversando aqui com o Walter. Walter, essa matéria ilustra bem essa questão de tá na veia. Eu quero. Ele saiu de uma situação que ele tinha um certo conforto, partiu para o campo aí, tentou uma coisa, tentou outra e agora se encontrou. E chamou minha atenção porque o atendimento, a maneira, parece que ele vem um pouco mais assim, bom, eu tenho que agora a competição é grande, eu tenho que ter diferencial. O empreendedor tem esse espírito mesmo de vou tentando aqui e tal lá, isso é benéfico, não é bom você focar de uma vez, acertar na primeira. Acontece ou não acontece? Então, você tocou num ponto fundamental, que é assim, a persistência. Quando a gente fala em persistência, normalmente as pessoas têm uma ideia de cansaço, de você ter que fazer muitas coisas, muitas vezes, e isso nem sempre é verdadeiro. Quando a gente fala em persistência, a gente está falando da busca de satisfação de um desejo, de ver alguma coisa e trabalhar para conseguir aquilo. Essa é a ideia desse espírito empreendedor que a gente fala. Que, além de ser uma característica para negócios, é uma característica da vida. A gente precisa persistir, a gente precisa olhar, começar de novo. E eu sempre gosto de fazer uma diferenciação entre persistência e teimosia. Que, obviamente, são diferentes, mas às vezes na prática do dia a dia, na nossa vida cotidiana, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o nosso trabalho, a gente acaba esquecendo. Porque assim, o que é ser teimoso? É fazer alguma coisa, não ter resultado e fazer a mesma coisa de novo, esperando ter um resultado diferente. E muitas vezes, a pessoa que tem esse espírito voluntarioso de inventividade, de iniciativa, ela se apaixona tanto por ela mesma e pela ideia dela, que ela não admite mudar de ideia. Isso é teimosia. A persistência o que é? É o que a gente viu aqui no Alan. Ele tem a ideia de fazer um negócio, de proporcionar um resultado para as pessoas e através disso ter o resultado de vida para ele. E aí ele vai buscando como fazer isso da maneira que mais fique saudável para ele como empresário e para as pessoas que vão receber o negócio, vão receber o produto que ele vende. E, na verdade, não perde o foco, sabe? Porque toda empresa tem um foco, é ter lucro. Isso. Então, ele buscou aonde ele ia alcançar o lucro desejado dele, não importou muito com a área, até que achou a área que uniu as duas coisas, né? É o lucro e a satisfação, né? Um detalhe que o Walter falou aqui, também eu vou completar aqui. Ser empreendedor não é ser jogador de carta.
Você vai ali para ver se vai dar certo, vamos lá, vou apostar aqui. Não é ficar apostando também, tem que ter uma coerência e você tem que saber um pouquinho administrar e principalmente planejamento. Não dá para fazer na louca, não. Walter, você fica com a gente aqui ainda. Nós vamos sair para um rápido intervalo e continuamos com essa história aqui, com esse assunto sobre empreendedorismo, com o Walter e você participando do programa. Nós voltamos em instantes com mais sucessos.